Eu, você e Jonas. Fugir ou obedecer? É nesse momento que nos vem o medo, orgulho e, enfim, as consequências. É no fundo do poço que nos resta a oração. E Deus nos dá segundas chances. Arrependimento. Caminhos revistos. Nas mãos do Deus de misericórdia, a nossa missão recomeça hoje. Finalizar a série de Jonas é o nosso quinto encontro e eu espero que aqueles que não puderam estar conosco em todos os encontros de Jonas, ou talvez você não esteve em nenhum, que você acesse nossos canais no YouTube, no Instagram você encontra o link também, para que você assista lá as pregações, não é? Vamos utilizar também a nossa tecnologia, a internet, de uma forma que nos abençoe, para que você possa compreender de forma mais ampla e completa tudo que nós conversamos e aprendemos no livro de Jonas, tá? Hoje nós vamos nos focar, obviamente, no último capítulo, que é o capítulo 4. Então, depois da grande tempestade, do mar revolto, do grande peixe, da cidade de Nínive se rendendo ao Senhor, nós chegamos ao final da história de Jonas, e o final da história de Jonas, ela não termina com aplausos, com fogos de artifício, digamos assim. Na verdade, ela termina de uma forma bem seca, não é? Parece às vezes que nem termina. Ela termina com um profeta emburrado e indeciso, e um Deus que faz uma pergunta para esse profeta, não é? Se você não esteve conosco nas outras vezes, Jonas ele é um profeta de Israel, ele foi enviado à cidade de Nínive para pregar na cidade de Nínive, uma cidade conhecida pela sua grande violência, por um povo que era inimigo e assustador. Porém, Jonas, ao receber essa ordem de Deus, ele decide desobedecer a Deus e decide fugir para o outro lado. Ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse, que a graça de Deus, o favor de Deus alcançasse pessoas que ele não gostava, pessoas que ele via como inimigos, não é? Ao longo da nossa jornada, nós vimos que dentro do ventre do grande peixe, Deus começou a tratar a soberba do coração de Jonas, e nós já entendemos ali que esse era o grande problema de Jonas, a sua soberba. E estou falando que Deus começou a tratar, porque agora no capítulo 4, nos é revelada uma camada mais profunda dessa soberba, não é uma soberba mais, vamos dizer assim, religiosa, seletiva, não é? Onde Jonas, ele ama o favor de Deus, quando o favor de Deus é para ele, mas ele fica com raiva do favor de Deus, quando o favor de Deus visita pessoas que ele não gosta, pessoas que ele despreza, não é? Então, a partir daí, agora nós vamos iniciar o versículo 1 do capítulo 4, e eu pretendo terminar o capítulo todo, ou seja, terminar o livro hoje com todos vocês, tá? Então, quem está com a sua Bíblia pode abrir aí, Jonas capítulo 4, versículo 1. Quem não está, nós vamos ler ali no projetor. Na verdade, eu resumi o versículo do 1 ao 4, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, mas se você abrir sua Bíblia, não feche, porque nós vamos caminhar nos versículos seguintes, tá bom? Então, o Jonas ele fica muito aborrecido, ele fica com raiva, não é, de Deus, porque Deus enviou sua misericórdia e salvou aquela cidade, então ele começa a reclamar com Deus, ele se irrita ao ponto de desejar a morte, então o Senhor pergunta: você acha razoável essa sua raiva? E essa pergunta, ela é o centro, na verdade ela vai guiar todo o final do livro de Jonas, tá? E Deus ele não está apenas lidando com o humor de Jonas, Deus está lidando com o coração soberbo de Jonas, tá? E aqui a gente já pode ir para o nosso ponto 1, que é Deus confronta a nossa ira, a pergunta que expõe o coração. Vou fazer uma rápida oração. Senhor, nos abençoe para que nós possamos entender a mensagem de Jonas e que ela possa transformar o nosso coração a partir da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Nos guie e guie cada palavra que for dita aqui, para a honra e louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Bom, então Deus ele olha para Jonas, ele faz uma pergunta direta para Jonas, né? Jonas, é razoável ou é certo você ficar com tanta raiva assim? Deus ele podia ignorar Jonas, colocar um ponto final, encerrar esse assunto, mas nesse momento Deus preferiu conversar com Jonas, como um pai que não quer apenas corrigir o filho, mas quer tratar o coração, a causa que está levando o filho a ter aquele comportamento. E essa pergunta que Deus faz para Jonas, ela chega para nós também, não é? Principalmente quando a misericórdia de Deus, ela não segue a nossa vontade, ou seja, muitas vezes nós vamos agir como Jonas, por exemplo, quando Deus abençoa pessoas que nós não gostamos, né? Pessoas que talvez nós temos como inimigos, pessoas que nós não temos como pessoas que eram merecedoras, e Deus vai lá e abençoa aquelas pessoas, né? E nós ficamos irados, não é? Ou então quando Deus ele abençoa e perdoa quem nos feriu, né? Quem nos machucou. São momentos como esse que muitas vezes nós despertamos a ira sobre a misericórdia de Deus, assim como o Jonas está sendo despertado aqui. Eu quero que você repare numa coisa que vai ser muito importante ao longo de tudo que nós vamos conversar. Aqui de início, quando nós vemos essa pergunta, logo no versículo 1 aqui, nós entendemos essa pergunta de uma forma mais simples. Ela é bem superficial, né? É como se Deus estivesse falando apenas sobre o humor de Jonas. Ou seja, você está com raiva? Por que você está com raiva? Só que à medida que nós fomos conversando aqui e lendo o capítulo 4, essa pergunta ela vai começar a se aprofundar, ou seja, a partir dela Deus vai começar a cavar algumas camadas. E aquilo que parece, a princípio, apenas uma questão sobre a raiva de Jonas, nós vamos entender que ela, na verdade, é uma questão sobre quem manda no coração de Jonas. É uma questão que busca expor o coração e tratar a causa do problema, não é? Do tipo, eu aceito um Deus que governa ou apenas um Deus que concorda comigo, não é? No final, essa pergunta ela vai cavar até chegar aí. E eu estou te avisando porque eu quero que você acompanhe essa pergunta sendo aprofundada ao longo do versículo, né? Ao longo do que nós vamos avançando nos versículos, tá? Então, Deus começa com uma pergunta, confrontando a ira de Jonas, e essa pergunta ela vai expor o coração de Jonas, tá? Assim eu já posso ir logo para o capítulo 2, que é onde eu quero me focar mais, né? Que é Deus desmonta nossos abrigos, a sombra que revela o que nós amamos. No versículo 5, e agora de fato nós vamos ler o versículo todo, diz assim: então o Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Apenas um pequeno parênteses aqui para quem não veio semana passada, ou para quem não está acompanhando Jonas. Jonas, por fim, ele acabou indo para a cidade de Nínive, ele pregou e aquela cidade, não é? E Deus começou a mover a sua mão sobre as pessoas daquela cidade. Ele ficou com raiva de ver isso acontecendo. Então ele sai da cidade, ele se senta num lugar ali mais distante da cidade, ele constrói um abrigo, uma cabana para ele, para que faça sombra, e ele fica olhando para ver o que Deus vai fazer com aquela cidade, não é? Então, ao invés de Jonas responder a pergunta de Deus, o confronto de Deus a respeito do coração dele, da raiva que ele está sentindo, Jonas ele recai no velho padrão que nós já vimos ele agindo no capítulo 1. Ou seja, Deus direciona ele para um lado e ele foge para o outro lado. E agora o padrão se repete. Deus direciona, o chama para a compaixão, mas ele foge para o isolamento. Ele sai da cidade, se senta à distância, monta uma cabana e fica ali esperando. Como que ainda torcesse para que Deus voltasse atrás na sua decisão e fizesse as coisas do jeito que Jonas queria. Do tipo assim, Deus olhasse Jonas lá de longe, vendo a cidade, e caísse em si e falasse, realmente, acho que Jonas é que está certo, não é? Eu deveria pulverizar essa cidade, não salvar essa cidade, não é? Acho que eu vou suspender o meu plano e seguir o plano de Jonas, né? Então Jonas ele fica olhando ao longe aquela cidade, né, como se fosse alguém torcendo, né? Tipo assim, vamos ver se Deus ainda cai na real,
não é? E ouve o que eu tenho para falar, não é? Porque ele acha que ele está certo naquela situação. Então, aqui já começa a se desenhar todo o problema, não é? O problema de Jonas é o seu egocentrismo, que se revela através de um coração cheio de soberba. Ele quer um Deus que seja santo e um Deus que seja justo, mas apenas quando isso se encaixa com a vontade dele. Ele quer juízo para seus inimigos, mas misericórdia para ele e para aquele que ele gosta. Ele ama a graça de Deus, quando a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, beneficia ele. Mas ele se irrita quando o mesmo favor de Deus alcança pessoas que ele não gosta. Ou seja, ele é alguém cheio de si, que só pensa em si e só observa a si mesmo. Mas Deus não desiste de Jonas. Mesmo vendo que Jonas volta ao padrão do início do livro, ou seja, ao padrão de um coração soberbo, não é? Que pensa apenas em si, Deus continua tratando Jonas, ele continua chamando Jonas. E, incrivelmente, ele continua usando a vida de Jonas. Isso traz esperança para pessoas como eu e como você. Pessoas que acertam aqui, mas erram na sequência. Acertam hoje, erram amanhã. Acertam hoje, mas tropeçam depois. Deus, ele não joga fora pessoas imperfeitas. Ele não descarta pessoas imperfeitas. Ele cuida, ele corrige, ele levanta e ele segue trabalhando em corações quebrados, como o coração de Jonas, como o seu coração e como o meu coração. Isso deveria trazer esperança para nós, não é? Porque nós muitas vezes somos como Jonas. Quando parece que nós fomos, nós voltamos aos antigos hábitos, não é? Nós voltamos ao mesmo padrão que Deus já tinha tratado em nossas vidas, não é? E muitas vezes, ao nós cairmos nesse padrão de novo, nós nos desanimamos como que eu vou orar para Deus a respeito da mesma coisa, ou eu realmente não tenho jeito, eu não tenho mudança. E tudo isso é uma grande de uma mentira, não é? Porque aqui em Jonas nós vemos claramente que Deus não joga fora pessoas imperfeitas, que Deus continua trabalhando em pessoas que falham, que Deus usa pessoas quebradas, não é? Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Tá? Eu quero te chamar a atenção para um detalhe que aparece aqui, que é esse abrigo que ele constrói, não é? Essa cabana que ele constrói. E na verdade esse abrigo ele aparece desde o capítulo 1 de Jonas, só que com nomes diferentes, não é? Ele vive de abrigo em abrigo. Quando Deus chamou ele para ir para Nínive, ele correu para um abrigo, que foi o porto. Quando a tempestade veio na vida dele, ele estava em outro abrigo, que era o porão. E agora, quando Deus ordena ele Nínive, ele corre para um outro abrigo, que é uma cabana. É como se o coração de Jonas sempre procurasse um lugar onde ele consiga realizar a sua vontade sem precisar se render a Deus. Ele sempre está buscando um lugar onde ele consegue aquilo que ele quer, quando ele consegue realizar a vontade dele, mas sem precisar ser transformado por Deus. E isso é profundamente humano, porque nós também construímos abrigos que são substitutos de Deus ao longo da nossa caminhada. Lugares onde nós buscamos aquilo que Deus pode nos dar, ou seja, aquilo que nós queremos, benefícios, como segurança, identidade, valor, conforto, mas sem precisar encarar aquilo que Deus quer mudar em nós, ou seja, sem ter nenhum desconforto. Nós queremos os benefícios de Deus, mas sem que Deus seja o nosso Senhor, sem o governo de Deus em nossas vidas. Por isso que a gente fica sempre correndo para puxadinhos durante a vida. Então, dinheiro, prestígio, prazer, controle, imagem, são todos puxadinhos que muitas vezes nós recorremos ao longo da vida para conseguir aquilo que o nosso coração deseja, mas sem precisar ser confrontado e transformado pela vontade de Deus. Porque no final das contas, esses puxadinhos, essas cabanas, não é? Esses abrigos que nós construímos ou que nós nos enfiamos, eles prometem exatamente aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração quer ouvir, não é? Que é, vem para cá, porque você vai ter aquilo que você deseja, mas você não precisa mudar nada, você não precisa se render, não é?
Vem para cá porque você vai ter aquilo que você tanto quer sem desconforto nenhum. Não é? É o benefício pelo benefício. Por isso que é tão tentador nós abandonarmos Deus e usar substitutos, não é, para buscar aquilo que Deus tem para nós, que é tudo que eu acabei de dizer. Porque a promessa é boa e a promessa ela vem sem oferecer nenhum tipo de desconforto para nós. Só que esses abrigos ao longo da vida, eles têm limite, porque eles não tratam o coração que está doente, ou seja, o nosso ego, a nossa soberba. Eles apenas escondem isso por um tempo. Eles aliviam, mas eles não trazem cura. E mais cedo ou mais tarde eles se quebram, eles se vão, eles nos abandonam. Porque no final das contas, nenhum substituto de Deus consegue sustentar as promessas que faz até o final. Não é? O dinheiro te deixa, o prestígio acaba, não é? A autoimagem pode mudar do nada. Não é? E Jonas ele vem provando disso e mostrando para nós essa verdade. O navio não resolveu quando ele fugiu para o navio, não é? O porto não resolveu, o porão não resolveu e agora a cabana também não vai resolver. A todo momento ele quer benefício, mas ele não quer ser confrontado por Deus, ele não quer ser transformado e ele fica arranjando lugares para ele se enfiar. Não é? E sempre que eu corro para esses abrigos improvisados, esses puxadinhos, eu vou evitar aquilo que, no final das contas, é o que eu realmente preciso, que é Deus mexer no meu orgulho, Deus corrigir meu coração, Deus me transformar, não é? Deus arrancar essa soberba e tratar esse ego dentro de nós. Não é? Todas as vezes que nós corremos para esses abrigos, nós fugimos da cura. No final, nós estamos ficando cada vez mais doentes e cegos, acreditando que abrigos podem fazer algo por nós. Mas no final das contas, eles sempre se quebram e nós estamos de novo tendo que correr para achar um outro lugar para se enfiar. Não é? Bom, Jonas então ele está enfiado nesse novo abrigo que ele arranjou. Não é? Ele já arranjou o porto, depois ele foi o navio, o porão, agora ele arranjou uma cabana. Não é? E ele está enfiado lá, não é? Porque ele ainda se acha o certo da história. Ele ainda acha que Deus está errado em querer alcançar aquelas pessoas, em querer abençoar e salvar aquelas pessoas. Só que Deus continua trabalhando e tratando Jonas. Então Deus vai escancarar agora essa soberba de Jonas, essa hipocrisia dele, de uma forma bem inusitada, não é? De uma forma bem inusitada, que é o versículo 6 ao 8, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Jonas construiu uma cabana lá para ele ter sombra e para ele ficar olhando para a cidade esperando que Deus mudasse de opinião. Deus vai lá e levanta uma planta que traz uma sombra, ou seja, um conforto para Jonas, muito melhor do que a cabana, do que o abrigo que ele tinha construído. Tá? É como se Deus falasse assim: Jonas, eu sou totalmente capaz de trazer para você segurança, conforto, alívio, não é? Refrigério. Muito melhor do que qualquer tipo de abrigo improvisado que você tenta construir ao longo do seu caminho. Você não precisa de puxadinho, Jonas. Você precisa de mim. Não é? É isso que Deus está mostrando. Não é? Você fica fazendo puxadinhos para tentar ter esse conforto, mas olha o que eu consigo fazer no estalo de dedos. Eu consigo te entregar um conforto muito maior do que esse puxadinho que você faz. Você não precisa de puxadinho, Jonas. Você precisa de mim. Não é? E aqui nós vemos a genialidade do que Deus está fazendo. No mesmo gesto que Deus demonstra todo o seu poder e generosidade, entregando rapidamente um conforto através daquela planta para Jonas, ele está escancarando a soberba, ele está escancarando o pecado de Jonas. Porque é nesse momento que Jonas se alegra.
ele se alegra por conta daquela sombra. Ou seja, em nenhum momento Jonas ele demonstra alegria quando uma cidade inteira, ou seja, pessoas estão sendo libertas da morte e salvas. Mas ele demonstra grande alegria quando ele recebe um conforto de Deus, não é? Quando ele recebe um benefício de Deus. Ou seja, eu fico mais alegre quando Deus me dá sombra do que quando eu vejo pessoas sendo salvas. Por mim, aquelas pessoas poderiam morrer. O que importa é eu ter sombra. Percebe? Então, ao mesmo tempo que Deus demonstra que eu posso fazer muito mais por você do que qualquer abrigo ou puxadinho que você encontra na tua vida, Ele está escancarando. Você está vendo como o teu coração é soberbo? Não é? Você está vendo como o teu pecado é grande? Não é? Então, essa planta é Deus dando para Jonas exatamente o que ele queria: conforto, sombra, alívio. E quando Deus faz isso, Ele expõe aquilo que Jonas realmente amava. E o que Jonas amava? Jonas se ama. Jonas se alegre quando Deus serve o seu coração soberbo. Quando Deus se encaixa na sua vontade. E para mim isso é genial, quando eu leio isso em Jonas. Porque ao mesmo tempo que Deus demonstra a sua superioridade, sem Jonas perceber, Deus está escancarando o pecado de Jonas. O próprio Jonas demonstra isso. Não é? E aí é por isso, fica muito claro para nós então, o porquê Jonas não se alegra com uma cidade inteira sendo salva, mas se alegra com uma simples sombra que traz conforto para sua cabeça. E é aí que o texto pega eu e você de jeito, porque o texto está colocando aqui dois corações lado a lado. Existe um coração que Deus quer formar em nós, que é um coração amplo, compassivo, voltado para pessoas, enfim. E existe um coração que o pecado vai fabricando dentro de nós, que é um coração pequeno, seletivo e totalmente centrado no conforto próprio, no meu benefício. Infelizmente, quando nós olhamos para a nossa própria vida, na maioria das vezes, eu creio que o nosso coração se parece mais com o coração de Jonas. Muito mais do que nós gostamos de admitir. Ou seja, para nós, muitas vezes, não importa se o mundo está morrendo ou se bombas estão explodindo. O que importa é se Deus está colocando sombra sobre a minha cabeça. Não é? Nós costumamos nos mover rápido demais quando algo vai mexer no nosso conforto, na nossa reputação, nos nossos planos, enquanto costumamos nos mover lento demais quando o assunto é gente, salvação, igreja, ofertas, que eu disse no início, não é? Generosidade, oração. Então, de forma geral, trazendo para o contexto da igreja, nós somos rápidos a questionar sobre um ar-condicionado, mas lentos para ofertar a respeito de manter o ar-condicionado. Nós somos rápidos a questionar tudo que a igreja poderia estar fazendo, mas lentos para ser parte da solução ou da estrutura ou do patrocínio para que isso aconteça. Porque no final nós estamos olhando para a sombra sobre a nossa cabeça, sobre o nosso conforto. O que está acontecendo ao redor, né, para mim não se importa muito. Então por isso que o texto, ele na verdade ele coloca um espelho na frente de Jonas, que é um espelho duplo, reflete, o Jonas vê o quanto ele é soberbo, e nós que estamos lendo, nos vemos também, o quanto nós somos soberbos, muitas vezes. Não é? Então, dessa forma, o texto ele nos chama por uma autoavaliação. Com qual coração o nosso está mais parecido? Com o coração egocêntrico de Jonas ou o coração compassivo de Deus? Não é? O texto ele traz para nós esse questionamento, na verdade, essa provocação. Sabe? Bom, voltando para Jonas, Deus continua então a lição, não é? Ele começou a mostrar para Jonas o quanto o coração dele é soberbo e o quanto ele está errado naquela situação. Mas Deus não para ali, ele continua se aprofundando. Então ele envia um verme e esse verme come a planta seca e morre. Significa então que o conforto acabou. O vento esquenta, o sol aperta, e quando o conforto acaba, Jonas ele desabafa, ele fala: é melhor morrer do que viver. Não é? E aqui então é quando, vamos dizer assim, a lição de Deus, a aula chega ao fim e Deus expõe
a total e absurda desproporção do coração de Jonas. Jonas não chorou por uma cidade, mas chora por uma planta. Tipo assim, cara, olha onde você está, olha o quanto teu coração é viciado em você mesmo. Quando algo afeta o teu conforto ou aquilo que você quer, você deseja morrer, enquanto você está olhando para pessoas sendo mortas e você não está nem aí. Não é? Então, aí a lição de Deus, vamos dizer assim, a aula chega no final, né? O sinal toca. Não é? Cara, existe uma desproporção muito grande no teu coração. Você é altamente egocêntrico. Não é? Presta atenção, a soberba, ela sempre faz isso no nosso coração. E quanto maior ela for, mais ela vai fazer isso. Ela sempre vai colocar o eu no centro e vai transformar o reino de Deus e as prioridades, ou a prioridade do reino de Deus, em detalhe na nossa vida. Questões secundárias, questões que muitas vezes nós conseguimos ser totalmente indiferentes. A soberba faz isso, não é? Ela traz nosso olhar apenas para dentro e faz com que nós venhamos ignorar tudo que Deus quer fazer em nossas vidas, tudo que Deus está fazendo e todas as necessidades do reino, né, em nossa vida. E essa provocação que Deus está fazendo em Jonas, ela vai sobrar e vai vir diretamente para nós, né, de uma forma bem direta. Quando Deus faz a minha vontade, eu sorrio. E quando Deus faz a vontade dele, eu fico com raiva, eu fico frustrado, eu fico amargurado. É sobre Deus fazer a minha vontade ou sobre eu fazer a vontade de Deus? O que é o Evangelho? Eu estou tentando usar o Evangelho para que a minha vontade seja feita, ou eu realmente enxergo que eu não sou capaz de cuidar da minha própria vida, eu preciso de um Salvador, porque eu sou limitado, falho, e eu quero que a vontade de Deus se realize na minha vida? Essa é a provocação de Jonas, essa é a provocação. E para mim, é uma provocação bem profunda, porque Jonas é um profeta, ou seja, ele teoricamente é o que está dentro da igreja. Ele é aquele que acredita realmente que é um cristão certo, não é? Ele é profeta, cara. Não é? Aí Deus está tirando isso aí falando, né? Você é um profeta, mas que ainda tem um coração cheio de ego, cara. Ou seja, você é um crente dentro da igreja que acha que está tudo ok, mas, cara, teu coração está longe. Na verdade, você está tentando se utilizar do evangelho para que a tua vontade seja feita. Não é? Não importa sobre o que está acontecendo ao redor, não importa sobre o que a igreja precisa, não importa sobre o que as pessoas ao redor precisam, não importa. O que você quer saber é da sombra sobre a sua cabeça. E essa é a provocação que chega para nós em Jonas. Não é? Ela é dura, ela é seca. Não é? No fim, a gente sofre com aquilo que nós amamos. E Deus está dizendo para Jonas, seu coração ama mais a sua vontade, mais o seu conforto, do que mim e do que a minha vontade. Ou deixando a frase mais simples, seu coração ama mais o seu conforto do que a minha vontade. Essa é a lição da aula que Deus estava dando para Jonas e que chega para nós. Não é? E aí nós conseguimos ir para o ponto 3, que é Deus revela a sua compaixão e nos aponta para Jesus. E aí nós seguimos aqui a partir do versículo 10 e 11, e aí nós chegamos no final do capítulo, não é? No final do livro também. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Quando Deus fala aqui que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, Ele está falando sobre a confusão espiritual que habita naquela pessoa, pessoas perdidas, elas não sabem para onde elas estão indo. Não é? Então, Deus até agora ele estava mostrando através de ações, né, através da planta, a planta vem, conforto, a planta morre, ele estava ensinando Jonas. Mas agora é como se ele falasse, eu vou explicar para você o que eu acabei de fazer, eu quero que fique bem mais claro. Então, Deus ele explicita falando aquilo que ele acabou de provar com a planta, né? Jonas está agindo como se fosse Deus.
Jonas está agindo como se fosse Deus. Jonas, ele quer decidir quem merece e quem não merece o favor de Deus na sua vida. Jonas quer decidir quem entra e quem fica do lado de fora do céu. E Deus, então, ele responde com uma lógica simples, mas que humilha a soberba de Jonas. O que Deus está falando, Jonas, você chorou, você ficou irritado, ou seja, você se frustrou por uma planta que você não plantou. Você não trabalhou por ela, você não regou ela, você não sustentou isso. E mesmo assim você, chorou, se irritou, se frustrou. E eu? Eu sou o Criador, eu que sustento tudo, eu que tenho governado a história dessa cidade. Cada pessoa ali eu criei, eu formei, eu sustento elas. Como é que você acha estranho eu ter compaixão e normal você não? Você tem compaixão de uma planta que você não tem nenhum tipo de envolvimento, não é nenhum ser vivo humano. E você acha isso normal, enquanto você acha estranho, eu que criei aquelas pessoas, tenho compaixão delas, como um pai que olha para um filho e se compadece. Jonas, o seu coração se tornou um tribunal. E você agora se colocou como juiz de pessoas que você nunca as criou, não as sustenta, você nunca fez nada por elas. E isso corta, para nós de novo, porque a todo momento o livro de Jonas, nós lemos ele e nós estamos com um espelho mesmo, nós estamos nos vendo ali, Porque todas as vezes que eu viro o dono da minha razão, o dono do meu conforto, o dono daquilo que Deus deveria estar fazendo, eu vou ficando com o coração pequeno e seletivo, porque eu amo a misericórdia de Deus, desde que ela não atravesse a linha do meu gosto pessoal. Eu até quero um Deus justo, desde que a justiça de Deus não confronte os meus puxadinhos e as pessoas que eu gosto. Eu até amo Deus, desde que Ele me obedeça. Percebe? E sem perceber, nós nos tornamos como Jonas. Pessoas que amam mais plantas do que gente. Pessoas que amam mais o seu conforto do que o reino. Pessoas que a igreja pode estar vindo ao chão, mas o que importa é o ele. É o benefício dele. Entendeu? E antes de nós terminarmos essa série, você tem que saber que Jonas, ele não termina em Jonas. Começa em Jonas, na verdade ele passa por nós também, mas Jonas, o livro de Jonas e a própria situação de Jonas, ela aponta para algo muito maior. Lá no Novo Testamento depois, Jesus vai falar que Jonas era um sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias no peixe e voltou, Jesus ficou 3 dias no sepulcro e ressuscitaria. Ou seja, o livro de Jonas, ou o profeta Jonas, está apontando para um profeta muito maior, o profeta perfeito. O profeta que realmente a história da cidade, ou seja, a história do mundo, vai se resolver de fato. Enquanto Jonas fica do lado de fora, torcendo para a condenação acontecer na vida daquelas pessoas, Jesus faz o contrário. Ele entra na nossa história, ou seja, ele entra na cidade, Ele não apenas sente compaixão, mas ele paga o preço da compaixão, Porque Jonas, ele desmorona quando ele perde uma sombra, ou seja, quando ele perde o conforto dele. Mas Jesus aguentou todo o calor do nosso pecado na cruz, ou seja, Jesus abriu mão de todo o seu conforto. Jonas queria que o juízo caísse sobre as pessoas que ele não gosta, pessoas que fazem aquilo que ele não quer que seja feito, enquanto Jesus deixou o juízo cair sobre a cabeça dele. Um juízo que também deveria ter caído na cabeça de pessoas que fazem o que Deus não gosta, porque nós somos aqueles que pecamos, nós somos aqueles que falhamos, nós somos aqueles que costumeiramente falhamos com Deus, traímos Deus, deixamos nosso coração se encher de ego. Então nós merecíamos o juízo, mas Cristo trouxe o juízo para ele. Então quando nós, que temos a Bíblia toda, olhamos Jesus falando sobre Jonas, nós conseguimos ver que o livro de Jonas, ele é um paralelo entre um profeta falho com um profeta perfeito.
E quando a cruz, então, ilumina o capítulo 4, ou então ilumina o livro de Jonas inteiro, a pergunta do início, não é que você não acha que do início, e no final ela muda um pouquinho, né? Você não acha que eu deveria ter compaixão? Você acha que é razoável essa raiva tua por eu ter compaixão? Ela se torna outra pergunta, que é: se eu tive compaixão de você quando você não merecia, como que você então quer que eu negue compaixão para os outros? Você também não merecia, né? Quem é você na fila do pão, entendeu? No final, Jonas, essa é a pergunta. E o livro ele acaba aí, cara. Ele acaba com isso, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Esse é o final de Jonas, ó. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Acabou Jonas. Entendeu? Então, no fim, a gente não sabe se Jonas respondeu ou não. Nós não sabemos nem o que aconteceu com Jonas. Se ele foi achar outro abrigo para ele ou se finalmente ele se rendeu a Deus. O livro termina com uma pergunta. Por quê? Porque Deus quer a nossa resposta. Entendeu? A pergunta ela está atravessando todas as gerações e ela chegou hoje para você. A pergunta está em aberta, ou seja, alguém precisa responder isso aqui. Ou seja, você vai continuar do lado de fora, agarrado nos seus abrigos, a tua justiça própria, ou você finalmente vai deixar que Deus transforme o teu coração e você se torne aquilo que você deveria ser em Deus, sabe? O sinal da graça de Deus, o sinal que o favor de Deus nos alcançou, é que ela começa a nos transformar. Ela começa a quebrar nossa soberba, cura nossa seletividade, nos dá lágrimas por pessoas, não é? Nos traz interesse e preocupação a respeito do que Deus está fazendo e de como eu posso fazer parte disso, não é? E não apenas alegria ou felicidade por plantas, ou seja, pelo meu próprio conforto. Não é? E assim nós terminamos Jonas. O livro de Jonas ele é uma patada, na verdade, entendeu? Ele é uma bela de uma pancada no seco, sabe? Muito classuda, digamos assim. Não é? É o famoso tapa em luva de pelica. Porque Deus ele vai construindo com Jonas tudo aquilo que está acontecendo e a jornada vai acontecendo. E Deus vai fazendo de tal forma que ele vai batendo, não é? Ele vai expondo o pecado de uma forma tão natural, sem forçar a barra, não é? Que no final você termina de ler Jonas e você está desnudo. Você olha para você e fala: cara, eu nem percebi, mas eu sou Jonas. Eu sou Jonas. E agora eu preciso responder essa questão. Não é? Eu vou ficar agarrado na minha justiça própria? É sobre Deus fazer a minha vontade? Ou de fato eu vou desejar a vontade de Deus na minha vida e vou fazer aquilo que eu preciso fazer? Não é? De tudo que nós conversamos aqui, essa aqui é vamos dizer, a síntese. Né? É a síntese. É o que você precisa entender hoje. Não é? Se eu só aceito a vontade de Deus quando ela me favorece e fico amargo quando ela faz diferente, eu não estou seguindo a Deus, eu estou usando Deus. Isso é soberba. E Deus precisa quebrar isso em mim. Essa é a síntese da lição de Jonas. Então você vê como é fácil nós estarmos na igreja achando que nós estamos servindo a Deus, quando na verdade nós estamos querendo usar Deus. Usar Deus. Não é? E aqui nós chegamos ao fim de Jonas, não é? Literalmente. Então agora você pode falar que você leu o livro de Jonas e você entendeu o livro de Jonas, tá? E não seria diferente, não é? Agora é o momento em que eu gostaria de que você orasse, né? A pergunta ela continua aí e Deus ele aguarda as respostas, né? O posicionamento daqueles que ouvem essa pergunta, daqueles que se colocam nessa posição. E nós somos esses hoje, porque a pergunta chegou até nós. Não é? E a pergunta basicamente é: e aí? Vai continuar agarrado do lado de fora, nas suas próprios benefícios, abrigos, justiça própria? Ou você vai deixar que eu transforme teu coração e você se torne quem você deveria se tornar? Não é? Essa é a pergunta.